Glória a Deus. Quem está alegre com Jesus aí? Amém? Vire para o seu irmão que está do seu lado e fale para ele assim: persevere. E eu quero falar para você que está nos acompanhando aí, nos assistindo: persevere, porque vai valer a pena. Glória a Deus. Queridos, uma honra, né, estar aqui ministrando a palavra para os nossos corações. E quando Josiel me falou sobre essa palavra, Deus colocou muito no meu coração sobre perseverança. E interessante que quando eu busquei, né, essa palavra, e aí coincidentemente é o tema que nós estamos trabalhando aqui neste ano, que é: somos da fé para a preservação da alma. Está lá em Hebreus 10, 39. E permanecendo na fé e andando em unidade. E eu te faço uma pergunta nessa noite: como está a sua caminhada cristã? Como está a sua vida profissional, a sua vida acadêmica? Os estudantes que voltaram aí, né, para o segundo turno, os cálculos começam a apertar, bate um desânimo, mas eu quero te dizer que você precisa perseverar. E eu trouxe um título para essa mensagem, que é recompensa da perseverança. Aproveitando que você está de pé, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 35. Hebreus capítulo 10, verso 35, que diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Feche seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero mais uma vez estar diante do Senhor, meu Pai. E quero clamar, meu Deus querido, pelas nossas vidas aqui nessa noite, ó Deus. E te peço, Espírito Santo, que o Senhor venha falar, meu Deus querido, ao meu coração. Assim como o Senhor ministrou, meu Deus, através dessa palavra em minha vida, que o Senhor possa também ministrar no coração de cada um dos teus filhos, ó Pai. Eu oro, meu Deus querido, e abençoo cada vida aqui nessa noite, ó Pai. Fala conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Não deixa que nada venha tirar, meu Deus querido, a nossa atenção. Vai jogando por terra toda distração. Joga por terra, meu Deus, tudo aquilo que possa impedir o teu filho de receber essa palavra, ó Pai. Eu oro em nome de Jesus, amém e amém. Pode se assentar. Queridos, essa palavra forma ali o primeiro bloco, saem disparadas. Daí a pouco, Josiel, que é especialista nisso, ele sabe muito bem. Aí vem ali os africanos, aqueles homens naquela constância, naquele batidão, e eles vão até o final porque eles perseveraram, eles tiveram a constância. E na nossa vida espiritual não é diferente, queridos. Nós precisamos manter uma constância, nós precisamos ser perseverantes para que a gente receba a recompensa do Senhor. E quando a gente fala dessa perseverança, quantas pessoas do seu convívio, quantas pessoas da sua família, quantas pessoas lá da sua faculdade, do seu trabalho, pararam pelo meio do caminho, em todas as áreas? Pastor, mas não é fácil. Eu sei que não é fácil, mas nós precisamos perseverar. Aqui ele está falando: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Onde você tem depositado a sua confiança? Porque para a gente ser perseverante, nós precisamos confiar. E essa confiança, ela vem pela fé. E às vezes, queridos, a gente passa tanta tribulação, tanta luta, que a gente tende a parar, que a gente tende a desanimar. Mas nós precisamos entender que aquele que persevera, recebe a recompensa. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Não tem como você
alcançar a promessa se você não tiver fé. Alguns estudiosos da palavra de Deus, eles falam que a Bíblia tem mais de 8.000 promessas para mim e para você, mas muitas vezes nós não aproveitamos, nós não usufruímos dessas promessas, porque nós não perseveramos na fé. Nós não buscamos da maneira que precisa buscar, e a nossa confiança ela fica abalada por circunstâncias. E eu quero te dizer, queridos, se eu fosse olhar para circunstâncias, se eu fosse olhar para dificuldades, eu já tinha parado há muito tempo. Mas eu sei que a circunstância não pode nos parar, porque o que Deus tem para mim e para você é muito maior do que a gente imagina. O que Deus tem para mim e para você é muito maior. Os planos que Deus tem para mim e para você são mais altos que nós pensamos. Nessa idade da juventude, quando você é adolescente para jovem, passa um monte de coisa na nossa cabeça, a gente pensa muitas coisas, mas nós temos que firmar os nossos pensamentos em Deus, porque Ele sonda os nossos pensamentos. Salmo 139 vai dizer que Ele conhece o nosso coração, Ele sabe o desejo que está no coração de cada um dos teus filhos. Mas para conseguir isso, para alcançar essa promessa, é necessário que primeiro a gente confie em Deus e depois a gente persevere na presença do Senhor. Versículo 37 diz assim: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Como tem falado nesses últimos dias, queridos, sobre a volta de Jesus. Está muito próximo a volta de Jesus. Mas só vai alcançar isso aquele que perseverar. Só vai alcançar, só vai receber essa bênção na sua vida aquele que não vacilar pelo meio do caminho. A Bíblia vai nos ensinar que aquele que segura no cabo do arado não olha para o lado, não olha para trás, só olha para frente. Qual que é o alvo que você tem para a sua vida? Tanto ela material quanto espiritual. Qual desejo está no seu coração? De repente você acha que aquilo que está dentro do seu coração, o pensamento que está na sua mente é muito, mas eu quero te dizer, se você confiar plenamente e perseverar, Deus vai te abençoar naquilo que você precisa. Mas é preciso perseverar, queridos. É preciso ter uma constância. Quando a gente fala de jovens, quantos jovens começam na faculdade, na universidade, logo depois que começam, param pelo meio do caminho, não era esse curso que eu queria fazer. Aí começa tudo de novo. Mas se perseverar, vai conseguir. Eu lembro o Alexander, estava ali na universidade, a 1000 por hora. Daí a pouco ele tira o foco daquilo que Deus tinha para ele ali, no curso que ele estava fazendo. Ele começa a fazer outras coisas no paralelo, e aí ele é jubilado. E a gente ficou muito preocupado, mas ele perseverou, foi lá e fez o Enem de novo, passou e formou, hoje está casado para a glória de Deus. Porque, queridos, quando você coloca um foco no seu coração, mesmo que venham as dificuldades, mesmo que venham as tribulações, se você perseverar, Deus vai te honrar. E eu quero trazer uma palavra de ânimo para você que hoje, não desanime, não olhe para as circunstâncias, não olhe para aquilo que pode te parar, mas olhe para o autor e consumador da sua vida. Não tem problema que o Senhor não possa resolver. Nós servimos um Deus do impossível, um Deus que pode todas as coisas. E a Bíblia vai nos garantir também em Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Quem que te fortalece, queridos? Quem que está sobre a sua vida? Onde está a sua confiança? Em quem você tem depositado a sua confiança? Se é em Jesus, tenha fé e persevere que você vai conseguir. E aí ele continua dizendo assim: e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós não podemos voltar, queridos. Olha o que já ficou para trás. Olha o que você já enfrentou até aqui. Independente da sua idade, independente do tempo que você serve a Deus. Eu sempre falo essa frase: olha quem que você era antes, quem que você é hoje, e quem que você poderá ser em Deus, se você perseverar. Se você tiver fé suficiente, peça a Deus para guardar a sua alma, peça a Deus para guardar o seu caminho, peça a Deus para te dar aquilo que você precisa para você enfrentar as dificuldades. E aí lá no versículo 39 ele diz assim: nós porém não somos dos que retrocedem para a perdição, somos entretanto da fé para a conservação da alma.
Nós não podemos retroceder, queridos. Não vale a pena. O mundo não tem nada para nos oferecer, não tem nada de bom lá fora. O que está, para a sua vida, o que tem para a sua vida de melhor, está dentro da palavra de Deus. Nós precisamos observar a palavra e cumprir essa palavra todos os dias. E é interessante que lá em Hebreus 12, um pouquinho à frente, no versículo 1, vai dizer assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olha, queridos, se nós soubéssemos o que Deus tem para mim e para você, a gente não parava, a gente persistia, a gente perseverava para receber aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Ele nos tirou do lamaçal do pecado. Ele morreu naquela cruz pelo meu pecado e pelo seu pecado. Ele tirou todo o peso que estava sobre nossas vidas e levou sobre ele toda a nossa enfermidade, todo o nosso pecado, para que nós pudéssemos usufruir daquilo que Ele tem para mim e para você. Mas para isso nós precisamos perseverar. Hebreus 6, 11, 12 também diz assim: desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daquele que, pela fé, pela longanimidade, herdam as promessas. Olha, queridos, é por fé, não é por merecimento, não é por título, não é porque eu sou melhor do que ninguém, é por fé, e Deus tem isso para todos. E nós precisamos abraçar isso. Nós precisamos entender que o Senhor está sobre nossas vidas. E aí eu poderia pegar na Bíblia vários exemplos de pessoas que perseveraram e receberam a sua recompensa. Várias pessoas na palavra de Deus. Por exemplo, Jó. Se você ler a história de Jó, é uma história linda, queridos. Ela começa dizendo: homem reto e temente a Deus. Perdeu tudo, perdeu dinheiro, perdeu amigos, perdeu família, até a sua saúde. Apesar de tudo, ele foi perseverante. E na vida dele, tudo aquilo que ele passou, ele se manteve íntegro diante de Deus. E às vezes, queridos, a gente tem uma dorzinha de barriga, a gente já começa a murmurar. Pensa na história de Jó. Um homem que tinha tudo, tinha toda a riqueza, vários filhos, e perde tudo. E aí o inimigo usa até a própria esposa, amaldiçoa esse teu Deus e morre. E ele persevera a ponto de não dizer isso: eu vou até o fim. E aí, queridos, Deus reconheceu a perseverança de Jó e restaurou a sua vida completamente. Se você ler a história, você vai ver que é um homem que perseverou e recebeu a recompensa do Senhor. Outro exemplo na palavra de Deus, na Bíblia, sobre perseverança, é Ana. Ana, ela foi mãe do profeta Samuel, mas era uma mulher estéril e não podia ter filhos. Ana, ela passou por situações difíceis. Ana foi repreendida por Eli. Por que você está orando para pedir filho? Você não pode ter filho. Mas aí, queridos, Ana amava a Deus e a sua fé estava fundamentada nele. E a sua perseverança foi recompensada com um filho. E ela foi mãe do profeta Samuel. Uma mulher estéril, mas ela perseverou em orar. Ela perseverou em buscar o Senhor. E ela recebeu a recompensa dela por causa da perseverança. Outro grande exemplo que nós temos na palavra de Deus sobre perseverança é de José. José, ele era um dos 12 filhos de Jacó. E os filhos começaram a invejar José. Eles começaram a fazer de tudo para que José não recebesse as promessas que Deus tinha para ele. Mas aí, queridos, José, ele havia na vida dele uma grande promessa sobre a vida dele. E se você ler toda a história,
você vai ver que mesmo ele passando por tudo aquilo, José tinha um sonho, ele sofreu muito, mesmo na dificuldade, José perseverava. Eu achei interessante que um dia desse, José, eu estava ouvindo uma mensagem de um pastor, e ele estava falando que cada etapa que José passava, a roupa dele era trocada. Eu achei muito interessante aquilo, até que ele chegou a governador, porque ele perseverou. Se ele fosse olhar para as dificuldades, se ele fosse olhar por aquilo que os irmãos dele fizeram por ele, contra ele, ele desanimava. Mas ele perseverou até o fim e chegou a governador. Mas pensa no homem que vigiou, pensa no homem que ficou na presença do Senhor, buscava o Senhor, perseverava, e ele tinha fé que ele ia receber aquilo para a vida dele. Isso traz uma inspiração muito grande para nossas vidas, queridos. Que muitas vezes as pessoas à nossa volta, elas nos invejam. As pessoas à nossa volta, às vezes querem ter aquilo que você tem. Mas eu quero te dizer, se você perseverar, se você orar, se você ter fé em Deus, Deus vai colocar no lugar que você quer. Não porque você quer por interesse próprio, mas porque Deus tem promessa na sua vida. Mas para isso é preciso perseverar. Outro exemplo na Bíblia, que nós podemos entender também, é Josué. Se você ler a história de Josué, é uma história muito linda, queridos. Ele nasceu no Egito, ele participou, ainda novo, do êxodo do povo judeu. E é interessante que ele andava ali na aba de Moisés. Moisés era seu tutor, mas quando Moisés morre, o próprio Deus fala para Josué: levanta-te, você vai levar esse povo, você vai fazer com que esse povo herde a terra prometida. E Josué, queridos, ele recebe uma palavra do Senhor: esforça-te, tem bom ânimo, eu sou contigo, não temas. E Deus está falando comigo, com você nessa noite também. Persevere, esforce naquilo que Deus tem para a sua vida. E Josué, queridos, mesmo passando por toda a tribulação, se manteve fiel e temente a Deus. Ele perseverou e foi importante para que o povo voltasse aos caminhos do Senhor. O resultado da perseverança de Josué foi a conquista da terra prometida. Qual que é a terra que você tem visualizado aos seus olhos espirituais? Eu quero te dizer, se você perseverar, você também vai herdar essa terra. Então não deixe o inimigo roubar aquilo que está no seu coração. Não deixe o inimigo minar os seus sonhos. Quem sabe você tem sonhos numa profissão, quem sabe você tem sonhos de formar uma família. Eu quero te dizer, se você perseverar, se você tiver fé até o fim, Deus vai fazer com que você conquiste isso, porque Ele é um Deus de promessa. Tudo aquilo que Ele promete para mim e para você, Ele cumpre. E também, queridos, nós temos Paulo como exemplo de perseverança. Foi um missionário incansável, mesmo em meio à dor e às perseguições, se manteve firme, proclamando o Evangelho de Cristo em todos os cantos da terra. Ele era um perseguidor de cristãos, e ele converte, e ele vira um grande missionário, e ele persevera em pregar a palavra de Deus, ele anuncia a palavra de Deus, e muitas pessoas se convertem a Cristo. Tempos difíceis ele enfrentou, mas a perseverança da igreja fez com que o Evangelho se expandisse nos 4 cantos da terra, através da vida de Paulo. Hoje, queridos, eu e você também, nós somos discípulos de Jesus. Nós precisamos dar continuidade a esse Evangelho, pregar esse Evangelho, levar esse Evangelho às pessoas que não conhecem. Quantas pessoas por aí precisando de ouvir a palavra de Deus, mas se eu e você, se a gente não perseverar em levar essa palavra, em dar continuidade a esse Evangelho para essas pessoas, como que elas vão ouvir, se a gente não pregar? Como que seu colega lá de classe, seu colega lá do trabalho, o seu amigo, pessoas da sua família, como que eles vão ouvir a palavra se você não anunciar essa palavra? Persevere, pregue, tenha fé suficiente, que Deus é poderoso para fazer algo novo, Deus é poderoso para trazer novidade de vida. Eu poderia falar de muitos outros, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não se dobraram diante daquele
rei. E aí, queridos, nós precisamos perseverar em servir a Cristo. E finalmente Jesus, não há maior exemplo de perseverança do que Ele. Morreu na cruz pelos nossos pecados. O resultado da perseverança de Jesus foi a nossa salvação. João 8,36: se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A perseverança de Jesus fez com que eu e você herdássemos a salvação. Olha, queridos, isso aí nós temos que olhar, nós temos que analisar em nossas vidas, nós temos que fazer uma reflexão. O para que você foi chamado? Muitas vezes nós questionamos a Deus: por que isso, por que aquilo, por que eu estou enfrentando essa dificuldade? Mude a pergunta, fala para quê? Porque em tudo tem um para quê, em tudo tem um propósito na minha vida e na sua vida. Mas quando nós entendemos que a perseverança de Jesus, ela trouxe a nossa salvação, nós precisamos continuar caminhando, nós precisamos continuar marchando, confiante naquilo que o Senhor pode fazer em nossas vidas, queridos. E aí, mediante a tudo isso, essa palavra, e de repente você está pensando: pastor, mas como que eu aplico isso na minha vida? Como que eu coloco isso em prática? O que eu preciso fazer para que eu seja uma pessoa perseverante? O que eu preciso fazer para que essa fé não morra no meu coração? O que eu preciso fazer para vencer as dificuldades da minha vida? A primeira coisa que nós precisamos fazer, queridos, é ser perseverante na oração. Qual tem sido a sua oração? Somente naqueles momentos difíceis? Ou você tem orado todos os dias? Porque normalmente, quando a coisa aperta, eu até brinco muito sobre isso, quando a conta está no vermelho, quando a lata está vazia, a gente ora mais. Quando as dificuldades vêm, a gente ora mais. Mas eu quero te dizer que nós precisamos orar em todo o tempo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 17 vai dizer: orai sem cessar. Nós precisamos orar em todo o tempo. Persevere na oração, para que você continue recebendo os benefícios do Senhor, para que você continue mantendo a fé firmada na rocha que é Jesus. Outra coisa que nós precisamos para ser perseverantes, é ser perseverante na fé, queridos. A nossa fé não pode ser abalada por circunstâncias. Tem coisas que acontecem, tem sofrimentos que a gente passa, tem tribulações que a gente passa, é para aumentar a nossa fé, é para ver qual que é o nosso nível de fé. Mas muitas vezes, queridos, a nossa fé está abalada, ela está apegada a coisas, a nossa fé muitas vezes está rasa, mas nós temos que ter uma fé aprofundada em Deus, aprofundada em Jesus. Então, queridos, persevere em fé. Em primeiro lugar, perseverar na oração. Segundo, persevere na fé. Outra coisa que nós precisamos é aumentar a nossa confiança. Porque às vezes, queridos, a gente fala que confia, mas quando o problema vem, quando a circunstância vem, quando o prejuízo vem, quando a conta chega, a gente tende a fracassar. Mas nós precisamos aumentar a nossa confiança. Confie no Senhor, entregue completamente ao Senhor. Nós precisamos fazer isso todos os dias. E para que isso venha para mim e para você, nós precisamos ser perseverantes. Ah, pastor, mas a coisa está difícil demais. As minhas notas estão muito ruins. O professor está me perseguindo. As provas estão muito difíceis. Tenha confiança em Deus. Confie no Senhor. Creia que Ele é poderoso para te dar aquilo que você necessita. E finalmente, nós precisamos entender, queridos, que aquele que persevera, ele não desiste. Não desista. Peça ao Senhor para te colocar esse desejo no seu coração, para te dar força, para te dar alegria, para te dar essa confiança para que você não desistir. Porque desistir é muito fácil. A gente parar é muito fácil, mas as consequências, queridos, são terríveis. Quantas pessoas que estavam no nosso meio hoje não estão mais.
E aí você vai pregar, eu já sei sobre isso. Não precisa falar para mim sobre isso. Mas está com um vazio dentro. Está com um vazio dentro dele que só Deus pode preencher por causa da desistência. Então não desista, fica firme com o Senhor. E a Bíblia diz, queridos, que a perseverança, ela melhora o nosso caráter, fortalece a nossa fé e traz recompensa. Olha um pouquinho à frente em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4. Olha o que diz a palavra. Fala sobre os benefícios das provações. Por isso que a gente não pode desistir. Mesmo passando por provações, mesmo passando por luta, nós precisamos entender que o Senhor está conosco. Diz assim a palavra: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. É uma palavra que nos orienta, queridos, que mesmo a gente passando pelas provações, nós não podemos desistir. E eu finalizo Romanos capítulo 5, que é muito conhecido também, do versículo 1 ao versículo 5, que diz assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, queridos, nós não podemos desanimar. Nós temos que entender que a perseverança, ela cresce à medida que enfrentamos as dificuldades. A perseverança cresce à medida que a gente tem as experiências. E essas experiências fazem com que eu e você tenhamos esperança no nosso coração. Então não fica triste se você está passando por alguma prova. Não fica triste se você está enfrentando alguma dificuldade, seja em qual área você estiver enfrentando. Creia que Deus vai te dar uma experiência tremenda, para que você, pela esperança, você consiga alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida. A fé e a perseverança, elas andam juntas. E eu finalizo, queridos, dando testemunho da minha vida. Em 2001, foi quando eu conheci Jesus. E o versículo ficou marcado na minha vida. Salmos 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo Ele fará, o mais Ele fará. E confesso para vocês que não foi fácil, porque nós viemos numa situação muito difícil, perdemos tudo. A gente morava fora de Viçosa, e voltamos para Viçosa, morando dentro da casa da minha sogra, com a dívida muito grande. A minha esposa não sabia da dívida, e eu tinha todos os motivos para desanimar. E eu confesso para vocês que, num certo ponto, eu pensei até em desistir da vida. Eu não tenho saída, não tenho casa para morar, não tinha emprego, não tinha nada. Amontoamos os móveis na casa da tia da Marisa e fomos morar dentro da casa da minha sogra. E ali, queridos, naquele momento que eu não via saída para a minha vida, porque eu era responsável pela minha família. Nessa época a gente tinha o Alexandre e a Lívia, e era muito difícil. O Alexandre, ele pedia para comprar um carrinho de R$1,99, e eu não tinha R$1,99 para comprar um carrinho para ele. Mas a Marisa, com muita sabedoria, ela conversava com ele, falava: filho, o seu pai não tem para te dar agora, mas
um dia Deus vai prover. E aí, queridos, começamos a fazer uma campanha no monte que tinha ali perto da casa dos pais da Marisa. Não por causa do monte. A oração, você pode orar em qualquer lugar, mas a gente não tinha um cantinho para a gente orar. A gente morava ali dentro da casa dela com um quarto, para eu, a Marisa e os 2 filhos. E era muito difícil, a gente começou a orar naquele monte. E no 6º elo daquela campanha, eu ouvi a voz de Deus. Eu ouvi Deus falando comigo pela primeira vez. E aí, queridos, as portas começaram a se abrir. E aí começou a brotar uma esperança no meu coração. E eu comecei a perseverar. Passamos muita luta. Vocês já ouviram meu testemunho aqui várias vezes, que nesses 23 anos de caminhada, quase 24, foram 10 anos de convencido dentro da casa de Deus. Mas esse período do convencido era o período que eu mais passei aflição, que nós mais passamos, enfrentamos dificuldade. Mas também, queridos, quando eu entendi que eu precisava perseverar, que eu precisava buscar, as portas foram se abrindo. E aí, para a glória de Deus, só para resumir, multiplicou os filhos, não era mais 2, eram 4. E para a glória de Deus, quitamos todas as dívidas. Para a glória de Deus, hoje, nós temos uma família abençoada para a glória do Senhor. Então, queridos, vale a pena perseverar. Mas eu confesso para vocês que eu tive todos os motivos para parar. Eu tive todos os motivos para desistir no meio do caminho. Mas pela fé, nós oramos. Pela fé, a gente continua orando e crendo que aquilo que Deus prometeu na nossa vida vai se cumprir, porque Ele é Deus de promessa. Então, queridos, eu finalizo essa palavra dizendo para você, se tem alguma área da sua vida que você esteja enfrentando alguma dificuldade, eu te digo que vale a pena perseverar, vale a pena você insistir, vale a pena você trazer esperança àquilo que já existe dentro da palavra de Deus, porque Ele é fiel para cumprir isso na sua vida, Ele é fiel para cumprir dentro da sua casa, dentro da sua família, para a glória de Deus. Essa mensagem que eu deixo hoje, eu gostaria de convidar aqui a equipe de louvor, gostaria de pedi-los para cantar aquela primeira canção. Enquanto eles ministram essa canção, se você sentir desejo do seu coração, de receber uma oração, de vir aqui à frente, quem sabe você já teve algum motivo também para desanimar, quem sabe você está a ponto de desistir de alguma coisa, eu quero te dizer que vale a pena você perseverar.